O Espírito Santo só no tempo dos apóstolos? Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo mais uma vez. Você que está aqui sempre conosco, assistindo nossos vídeos. Você que não esquece de dar o like, muito obrigado. Né? Você que esquece, lembra agora, já clica aí no like. Que isso aqui ajuda a divulgar o vídeo. Né? E você que está aqui pela primeira vez, é uma grande alegria tê-lo aqui. Né? Novos inscritos, saiba que todos os inscritos do canal estão debaixo de oração. Né? Me ajude a completar 1000 inscritos. Falta 6 inscritos para a gente completar 1000. Né? Vai ser uma grande alegria passar de 1000 inscritos, porque não é fácil crescer no YouTube de uma forma correta. Né? De outras formas, muita gente tem muitos seguidores, mas existem algumas coisas que se fazem, eu não sei o que é, também não vou acusar, né, que eu não vi. Mas existem muitos comentários sobre isso aí. Mas também outros crescem com títulos mentirosos, né? Que às vezes você vai ver lá um título urgente, aconteceu isso, a pessoa vai lá assistir, não tem nada a ver o que ele colocou de urgência ali, né? Então, e muitas vezes são crentes, né? Isso é ruim, é que a gente coloca o título do jeito que é, né? Nosso vídeo não é editado, do jeito que a gente grava aqui, a gente já manda, né? Lógico que eu gostaria de editar os vídeos, um dia eu vou editar, não tenho nada contra editar o vídeo, mas sou contra colocar um título que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos aqui falando, né? Segundo a palavra, né? Estamos pregando aqui. Também eu gostaria de pedir para você deixar um comentário de que região está assistindo nossos vídeos. Eu fico muito feliz quando alguém de regiões distantes de São Paulo estão assistindo o vídeo, né? Eu gostaria também que você falasse, né? O que você acha desse título, né? O Espírito Santo é só para o tempo dos apóstolos? E também você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Você também sentir no teu coração enviar uma oferta de amor, na descrição do canal tem o Pix da missão, né? Você pode ajudar essa missão prosperar, né? Para a gente chegar, quem sabe um dia, a montar a nossa base missionária, que é receber todos os missionários, né? Que são os missionários anônimos, né? Que precisa, às vezes, de um lugar para dar uma parada, respirar, descansar e sair outra vez à sua missão, né? Porque todos os missionários deveriam ser apoiados pelos ministérios. Aliás, deveria haver cultos de missões todos os meses. Um dos cultos deveria ser de missões, nem que fosse de sábado, né? Aí colocaria as bandeiras das nações, convidaria missionários experientes, convidaria os irmãos para participar, né? E eu fizesse uma oferta missionária e entregasse na mão de um missionário. Está aqui, missionário. Né? Mas as pessoas, às vezes, se preocupam com tantas coisas e não se preocupam com as missões. Uma coisa é importante, meus queridos. Aquilo que o Senhor falou pela boca do profeta Joel. Eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia. Né? Essa profecia ela foi cumprida em Atos capítulo 2, onde você vê lá a descida do Espírito Santo, onde os discípulos cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, que era para que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles estavam no cenáculo, 120 pessoas reunidas, orando, buscando o poder, né? E quando, de repente, um vento veemente, um estrondo, né? O vento veemente, um fogo abrasador e línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos falaram em línguas, né? Na línguas estranhas, na língua dos povos que estavam lá na cidade, porque isso foi como um sinal, porque quando as pessoas os ouviram falar nas suas próprias línguas, disseram assim, como pode ser esses homens indoutos falar nas nossas próprias línguas, né? Magnificando o nome de Deus. Então, quando você fala em língua, você edifica a tua vida porque você está magnificando, glorificando o nome do Senhor, né? E eles estavam ali. Aí alguém, sempre tem um filho do diabo, né? Que o diabo usa para querer desfazer das coisas de Deus. Quem desfaz as coisas de Deus não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque ele diz, certamente estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados, né? Como se alguém que tivesse embriagado ia poder falar em outra língua, né? Aí a pessoa, eu quero aprender a falar japonês. Vai lá, toma uma dose de
de uísque ou de cachaça e vai começar a falar na língua japonesa ou qualquer língua do mundo. Veja como o diabo é bem maligno mesmo, né? Usou a boca dessa pessoa para falar isso. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele ouviu essas palavras e ele se levanta, cheio do Espírito Santo. Quando nós nos levantamos cheios do Espírito Santo, aí as coisas começam a acontecer. Porque quando o Espírito fala pela nossa boca, ninguém resiste, né? Quando Jesus falou que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, é uma grande verdade. Quando o Espírito Santo usa a minha vida, usa a tua vida, não existe ninguém que resiste à presença do Espírito Santo. Como eu já vi que aconteceu numa vigília que eu estava pregando, cheio do Espírito Santo, e as pessoas me interromperam a minha mensagem dizendo: o que eu faço para receber esta salvação? Olha que coisa gloriosa. E naquele dia aconteceu isso, porque Pedro começou a falar: isso que está acontecendo aqui, não tem ninguém embriagado não. Hoje se cumpre a profecia do profeta Joel. Eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonho, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Então, aquele dia, Pedro, ele pronuncia essa profecia e começou a falar de Cristo. Porque quando nós falamos do amor de Deus, de quem que nós temos que falar? De Jesus, da salvação que está em Cristo Jesus, para que as pessoas sejam libertas, sejam salvas. E quando Pedro estava pregando, as pessoas disseram: o que nós temos que fazer? Né? Eles estavam arrependidos. Pedro falou: se arrependam dos vossos pecados, né? Salve-se dessa geração incrédula. E ali Pedro começou a falar, as pessoas se arrependeram, receberam a Cristo como Salvador. Depois de receberem a Cristo como Salvador, foram batizados nas águas e batizados no Espírito Santo. E ali, quase 3.000 pessoas foram salvas naquela primeira pregação do apóstolo Pedro. Veja que coisa tremenda. Quem fez a obra foi Pedro? Não, quem fez a obra foi o Espírito Santo. E ali todos os irmãos da igreja primitiva que aceitavam a Cristo como Salvador, eles eram batizados nas águas e batizados no Espírito Santo. Isso aconteceu, aí Paulo foi usado por Deus, e o Espírito Santo também foi sobre os gentios. O próprio Pedro, quando pregou na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Então aquilo que foi dito pelo profeta Joel é que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então não existe tempos, não existe épocas em que o Espírito Santo age. O mesmo Espírito que agia na época dos apóstolos agiu por toda a história da igreja até os dias de hoje. O Espírito Santo continua revestindo os crentes de poder, porque sem poder o crente cai. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós não temos força para continuar. Nós não conseguimos vencer o maligno. Como vamos vencer se nós não tivermos o poder do Espírito Santo na nossa vida? Como vamos repreender? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que operou no passado, ele opera no presente. Quem prega diferente disso são igrejas mornas, mortas, que precisam do despertamento. Não que eles são perdidos, mas eles precisam do despertamento. Isso aconteceu muito na Igreja Batista. Quantas igrejas batistas eram tradicionais, não criam no Espírito Santo? Meu pai mesmo, quando ele aceitou a Cristo como Salvador numa igreja batista, ele e minha mãe, eles eram professores da escola dominical. De homens era meu pai e das mulheres era minha mãe. E um dia eles estavam ensinando na igreja que o Espírito Santo era para a época dos apóstolos. Mas minha mãe, ela tinha na casa um rádio. E minha mãe gostava de escutar programas evangélicos, e ela escutava o missionário Manuel de Melo, um homem que foi usado muito por Deus no Brasil, um servo de Deus, ele que é o fundador do Brasil para Cristo, um homem cheio do Espírito Santo. E quantos milagres e maravilhas foram realizados nesta obra gloriosa do Senhor na vida do seu servo. E um dia o pastor Manuel estava pregando, o Manuel de Melo estava pregando sobre o Espírito Santo, e minha mãe estava escutando. Como minha mãe ensinava ao contrário na igreja, o que a minha mãe fez? Deu uma risadinha. Talvez você esteja igualzinho minha mãe. Deu uma risadinha. Espírito Santo agora. Quando a minha mãe riu, queridos, ela riu, já não era mais rindo da sua carne.
Ela riu no Espírito, recebeu o Espírito Santo. Ela e minha irmã que estava do lado dela começou a chorar. O poder que o missionário Manuel de Melo, né? Esse seria um apóstolo nos nossos dias, porque na vida dele aconteceu sinais, prodígios e maravilhas no ministério dele. Aí minha mãe foi cheia do Espírito Santo e logo em seguida começou uma revolução naquela igreja, né? Meu pai também creu naquilo que aconteceu. Meu pai, que tinha o costume na igreja de cada uma pessoa orar, os outros só concordar. Naquele dia meu pai falou: hoje cada um vai orar por si. Eu não sei o que você precisa e nem você sabe que eu preciso. E o Espírito Santo veio sobre os irmãos da Batista. E ali, irmãos queridos, começou esse despertamento. Os irmãos do coral chegaram e ficaram assustados. Meu pai foi chamado a atenção. Aí as pessoas iam na casa dos meus pais para ser cheio do Espírito Santo. E um dia eles foram convidados a se retirar do ministério e eles saíram com um grupo cantando um hino de louvor e fundaram o ministério da Cristã da Promessa, que é um ministério que tem até hoje, né? Por que Cristã da Promessa? Porque é através de Joel 2:28 que eles creram do poder do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo ninguém pode limitar e dizer: foi naquela época. Não. Se você achar que é naquela época, o Espírito Santo vai te visitar agora, e agora você vai ser cheio da unção do Espírito Santo. Que esta unção que está sobre a minha vida recaia sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque o Espírito Santo ele é para todos os dias. Nós vivemos os últimos dias, desde a época que foi derramado para os apóstolos que estavam orando, com mais outras pessoas, porque tinha 120 pessoas naquele lugar. Pela toda a igreja primitiva e todas as eras da igreja, o Espírito Santo sempre agiu poderosamente, ele continua atuando até os nossos dias. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Dobre o teu joelho e fala: Espírito Santo, alabassuriandaraias, enche-me da tua unção, enche-me da tua glória e do teu poder, e o Espírito Santo virá sobre ti com poder e grande glória, e te encherá desta unção, desse poder, e você será revestido de uma glória poderosa que ninguém poderá impedir, e todas as pessoas que forem orar com você também serão cheias do Espírito Santo, assim como aconteceu com a minha mãe e com meu pai, acontece nos nossos dias, né? E quantos estão vivendo essa graça, esse poder? Como é bom sentir a presença do Espírito Santo, aleluia, como é bom ser revestido do óleo desta unção, oh, aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, que você sinta também esta presença agora, seja revestido desta unção, desse poder, e saia como luzeiro, como tocha de fogo neste mundo pecador, e você vai ganhar muitas almas para Cristo, porque quando você abrir a tua boca, as pessoas serão impactadas pela unção do Espírito Santo, que vai sair da tua vida, porque ele vai tocar no coração do pecador e ele será salvo, e você glorificará o nome do Senhor Jesus. Amém? Receba no teu espírito, em nome de Jesus.